Provérbios capítulo 4. Eu queria pedir somente aos pais que fiquem de pé e aqueles que ainda serão pais. E aí Ailton pode ficar de pé, velho. Só os pais, todo mundo de pé. Só os pais de pé. As mães podem ficar aí sentadinhas. Brad está ali fazendo o papel de mãe e de pai, mas não tem problema não, Brad. Irmãos, eu vou ler um versículo e cada pai lê um versículo. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Um pai só, um só. Vá. Amém. Vou pedir ao irmão Marivaldo que lê o versículo 18. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Poder sentar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que nos temos feito, ó Deus. Obrigado pela tua graça abundante em nossas vidas, ó Deus. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que nos instrua na tua palavra, preparando os nossos corações, ó Deus,
para que possamos colocar os teus conselhos, ó Deus, sobre nossas vidas. Aplica, ó Deus, a tua palavra, Senhor, sobre os nossos corações. Tenha misericórdia da tua igreja, colocando ela sempre de pé, Senhor, para que possamos andar em tua direção. Que nós, como pais, ó Deus, possamos, ó Deus, ser o referencial da nossa casa. Que venhamos, ó Deus, a ser um exemplo em tudo. Exemplo no procedimento, ó Deus. Exemplo no pensar, no agir. Ó Deus, o exemplo, ó Deus, sabemos que é Cristo, o exemplo máximo. Mas que nós, como pais, venhamos a imitar a teu Filho amado Jesus Cristo a cada dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conforme esse capítulo 4, eu vou hoje utilizar muito essa tradução, a trinitariana, porque é uma versão que está dentro do nosso texto e as palavras estão igual, conforme aqui nós vamos hoje pela manhã ministrar para os pais e para os filhos. E hoje, como todo mundo sabe, comemora-se o Dia dos Pais. E queremos hoje trazer da parte de Deus um ensino. Deus que é conhecido na Bíblia como o Pai das luzes, o Pai das luzes. E esse texto aqui que nós lemos, irmãos, ele é uma espécie de testamento deixado por Davi para seu filho Salomão. E Salomão vai entregar também ao seu filho chamado Roboão. E aqui nós temos muitas lições, irmãos, importantes a respeito de conselhos de pai para filho. Muita coisa aqui nós temos registrada, que são conselhos que, se nós colocarmos em prática, nós teremos uma vida alegre, uma vida que honre a Deus. Note que no versículo 3, irmãos, e no versículo 4, aqui, o escritor ele vai nos ensinar que o aprendizado é um processo contínuo. O aprendizado, pais, irmãos em Cristo, é um aprendizado contínuo. Eu queria dizer para vocês que esse que ele fala aqui hoje pela manhã, ele não sabe tudo. Ele não sabe tudo. Logo, o pastor que ensina também está no processo de aprendizado. Todos nós estamos, irmãos, nesse processo. E deve ser um processo contínuo, a busca das Escrituras pelas verdades da palavra de Deus. Olhe que no versículo 3, ele diz: porque eu era filho terno na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. Salomão dizendo que ele era filho terno de companhia de seu pai, Davi, e único diante de minha mãe. Note que no versículo 4, ele vai dizer, ele me ensinava e me dizia, ele quem aqui? Versículo 4, Davi. Então logo Davi, o nosso irmão Davi, não o Davi de Jocilene, esse também deve estar já começando a ensinar o seu filho e vai ter que ensinar. Davi tinha por hábito ensinar os seus filhos a sabedoria. E ele me ensinava e me dizia, olha o conselho de Davi, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Davi ensinou, irmãos, Davi ensinou. Se nós cremos que a palavra de Deus foi soprada pelo Espírito Santo a todos os seus escritores, de Gênesis a Apocalipse, então aqui o Espírito Santo de Deus mandou que ele ensinasse, desse testemunho do que Davi fez na vida dele. Ensinou. Davi foi um homem perfeito? Não. Teve suas falhas como pai? Teve. Logo, irmãos, não é sábio se dizer, não, o pai que erra tanto quer ensinar. Irmãos, mesmo o pai fraquejando em alguma área da sua vida, como ele fraquejou no tempo da sua vida, mas ele ensinou a palavra de Deus. Davi dedicou-se, irmãos, a instruir Salomão desde a sua infância.
E quando é que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Desde a infância deles. E felizes aqueles que vêm de gerações com pais crentes. Felizes. Não sei se Moisés teve isso. Sua mãe era crente, Moisés? Então, sua mãe lhe ensinou. Você agora já ensinou a Júnior e a Carol. Os dois já estão praticamente adultos. Júnior já casou, Carol não. Ambos, quando tiverem filhos, vão dar prosseguimento ao ensino. Felizes, irmãos, esses que passaram por tiveram esse privilégio de ter pais crentes. O meu pai não era crente. Quando minha mãe teve um encontro com Jesus, parece que eu tinha 14 anos. Mas o ideal é desde criança, desde criancinha ali, aquela formação, recebendo a instrução da palavra de Deus. Irmãos, a sabedoria que Salomão pediu a Deus foi fruto da instrução de seu pai desde a sua meninice. E aqui é uma espécie de legado que Salomão está entregando ao seu filho. E ele recebeu de Davi. Note que o que você tem, você passa. Por isso que é necessário, irmãos, nós pais, nós temos o ensino da palavra de Deus. E o processo, irmãos, ensino-aprendizado deve passar de pai para filho, de geração em geração. Agora, irmãos, de onde é que nós devemos tirar o ensinamento, o aprendizado? O aprendizado, irmãos, deve ter como fundamento na verdade, conforme o versículo 2. Pois eu vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Então Davi, irmãos, Davi conhecia a doutrina. Davi conhecia a teologia de Deus. Uma das coisas, pais, irmãos em Cristo, que eu queria passar para vocês hoje de manhã, e é interessante nós atentarmos para isso. Eu só posso ensinar a teologia de Deus para os meus filhos, a doutrina de Deus para os meus filhos, se eu estiver casado com a teologia. Tem muitos pais que ensinam a teologia, mas a vida está divorciada da teologia. Nesse caso, irmãos, o ensino não será eficaz. Conforme nós vamos aprender hoje aqui, pela manhã, Davi deu boa doutrina a Salomão. Nós pais precisamos dar boa doutrina aos nossos filhos. Precisamos ensinar, irmãos, a palavra de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, diz que primeiro os pais vivem a verdade. Primeiro, antes de ensinar, irmãos, nós precisamos viver a verdade. Nós não podemos ensinar se nós não vivemos a verdade. E ele vivia, irmãos, a verdade. É depois que nós, pais, vivemos a verdade, é que nós devemos ensinar. Agora, ensinar o quê? A ensinar a doutrina. Os pais devem ensinar com a vida antes de ensinar por preceitos. O primeiro ensinamento é com a nossa vida. Se nós pais não tivermos vida, irmãos, que exemplo que nós vamos dar? Capítulo 6, versículo 6 e versículo 7 de Deuteronômio, preste atenção no que é que Moisés nos ensina hoje pela manhã. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6 e versículo 7. 6, versículo 6, ele vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira ordem, a palavra tem que estar no coração do pai primeiro. Olha o versículo 7, depois que está no coração do pai, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Tem que estar primeiro no coração. Precisamos, irmãos, inculcar a verdade no coração dos filhos. Precisamos criá-lo na disciplina e a demonstração do Senhor, conforme Efésios capítulo 6, versículo 4. Precisamos ensiná-los, irmão, no caminho em que deve andar. Provérbio 22, versículo 6. Isso não quer dizer, irmãos, que os filhos, quando educados com a palavra de Deus,
não quer dizer que os filhos não vão desviar-se pelo caminho torto aí da vida. Vão sim, muitos vão, mas eles não vão, irmãos, esquecer nunca. Porque sabe por que não vão esquecer? Porque você colocou na cuca, a palavra de Deus. E na hora do sofrimento, se continuar aí no mundo, eles vão lembrar do que você ensinou para eles. E é necessário, irmãos, fazermos isso. Agora, irmãos, a sabedoria, aqui, conforme o livro de Provérbios, capítulo 4, a sabedoria, ela é dom de quem? Conforme a Bíblia diz, ela é dom de quem? Dom de Deus. A sabedoria, ela está em Deus. Conforme Tiago, capítulo 1, versículo 5, a sabedoria, ela é dom de Deus. Está em Deus. E os irmãos lembram que assim que ele assumiu, ele pediu a Deus sabedoria, Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria e recebeu com ela riquezas e glórias e honras. Davi disse para a Salomão, capítulo 4 de Provérbios, versículo 5. Olha o que foi que Davi disse para Salomão, se Salomão quisesse ser feliz. Conforme o versículo 5. O que é que ele manda aqui, Cristiano, que descubra, para você descobrir, o que é que Davi aqui disse para Salomão? Pronto, adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Adquire. Disse para ele, adquire, porque vocês vão ver que ele aqui está dando um testemunho a partir do versículo 4 do que o seu pai lhe ensinava. Então adquire a sabedoria. No versículo 6, ele vai dar outra ordem. Versículo 6, o que é que ele manda aí, Zé Bispo? Não o quê? Versículo 6, não a sabedoria. Pronto. Não abandones a sabedoria. Note, adquire e aqui manda não abandonar. Bom conselho. No 4, versículo 13, note que ele vai dizer lá, não deixe a sabedoria ir embora. 4, versículo 13, apega-te à instrução e não a largues, guarda porque ela é a tua vida. Que conselhos, irmãos. Enquanto ele caminhou nos caminhos de Deus, Salomão foi um homem bastante feliz. Quando Salomão saiu dos caminhos de Deus, Salomão começou a sofrer. A culpa foi do seu pai ou a culpa foi dele mesmo? Dele mesmo. Irmãos, isso chama-se responsabilidade. Quando você tem responsabilidade, você vai cumprir com a sua responsabilidade. E hoje o que nós estamos vendo é pais que não têm nenhuma responsabilidade para com as coisas de Deus. Infelizmente. E que tipo de caráter que nós vamos formar dentro dos nossos lares? Um caráter péssimo. E nós precisamos, irmão, desde criança. Notem, os israelitas, incrédulos como são, os irmãos sabem que eles, até hoje, eles só creem em Deus Pai. Mas desde criança, irmãos, que eles colocam Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, todos os dias as crianças lá têm que recitar esses versículos e outros que eles colocam. E aí, irmãos, queira ou não queira, eles têm um aprendizado. Versículo 6, Davi vai dar outro conselho para Salomão: ame a sabedoria, a segunda parte, ama, e ela te protegerá. Quando você ama, quando nós temos pais que amam a palavra de Deus e que passa para seus filhos, para que eles também devem amar a palavra de Deus, irmãos, aí nós seremos uma bênção nos nossos lares. Olhe o versículo 8, o outro conselho. Ele vai dizer aqui: exalta e ela te exaltará, abraçando-a, ela te honrará. Note que o conselho aqui foi: abrace a sabedoria. Aí se pergunta, irmãos, o que é abraçar a sabedoria? Olha, irmãos, quando você abraça alguém, você traz bem para
perto de você. Então, a palavra de Deus, irmãos, deve estar bem perto de nós e não distante de nós. Nós somos pais. Nós primeiro temos que estar com a sabedoria, com a palavra de Deus, perto de nós. E devemos abraçá-la, porque se nós não estivermos abraçados com a palavra de Deus, nós não podemos passar para os nossos filhos aquilo que Deus nos ensina. Já contei isso aqui e vou continuar novamente a ensinar para os irmãos. É dito por aí que um pai, ele acabava com o nome do pastor na sua casa. Ele e a esposa, os dois, acabavam com o nome do pastor lá na sua casa. E os filhos ouviam esse péssimo exemplo. E ele dizia lá no lar dele que o pastor tinha duas caras. E o menininho, quando chegou na igreja, quando viu o pastor, a primeira coisa que ele disse foi: pastor, o senhor tem duas caras? Eu disse: não, meu filho, porque eu estou vendo uma, papai e mamãe disse que o senhor tem duas. E aí os pais abaixaram a cabeça, mortos de vergonha, e o pastor percebeu que os dois costumavam a falar mal do pastor em casa. Então, irmãos, nesse caso, ambos não estavam abraçando a palavra de Deus, a sabedoria. Note que Davi está ensinando, irmãos, a Salomão, desde criança, que a sabedoria vale mais do que o dinheiro. Vale mais do que o dinheiro, irmãos. Notem, agora, quais, irmãos, são os benefícios da sabedoria? Quais os benefícios da sabedoria se nós pais, os filhos, conseguirem os pais ensinarem, e quais os benefícios se os filhos seguirem? Olhe o versículo 6, o primeiro benefício: não abandones e ela te guardará. Além de guardar, ela vai proteger. Note que, olhe o que a palavra de Deus faz com a pessoa: ela guarda das tentações, dos problemas, e ela protegerá. Por isso, irmãos, cada decisão que nós pais tivermos de tomar, nós temos que primeiro ver se nós não estamos ferindo a palavra de Deus. Olhe o versículo 12, outro benefício: por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Livra até de tropeços, livra de problema. Irmãos, uma pessoa sábia não põe o pé no laço do passarinheiro. Uma pessoa sábia não anda na roda dos escarnecedores. Uma pessoa sábia, irmãos, um homem sábio, ele foge das circunstâncias adversas. E eu fico pensando, irmãos, nós como cabeças dos nossos lares, se nós estivéssemos cheios de sabedoria, eu digo para a vergonha nossa, desse que lhe fala para vocês, se nós tivéssemos sabedoria, as nossas igrejas seriam bem mais fortes do que elas são hoje. Mas nos falta, irmão, sabedoria da palavra de Deus, nos falta um casamento com a palavra de Deus. Às vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra. Irmãos, nós precisamos viver, irmãos, na palavra de Deus. Uma pessoa sábia foge de circunstâncias perigosas. Eu posso dizer que a sabedoria, ela é um freio contra o mal. A sabedoria, irmãos, não me deixa eu escorregar em terrenos escorregadios. E aí, se nós estivéssemos pisando no freio constantemente, para que eu não vá para os caminhos errados desta vida. E aí eu tenho como exemplo, hoje de manhã, o próprio Salomão. Salomão tinha muitas forças nos braços? Tinha. Salomão tinha muita força, ele era um homem forte. Não é verdade? Era um homem forte. Mas eu não quero dizer, Salomão, vocês estão certos mesmo, que vocês não conheciam Salomão. De vez em quando eu vou largar uma pegadinha. Salomão, ninguém sabe como era ele fisicamente. Eu sei que deveria ser muito bonito, provavelmente. Mas um homem forte da Bíblia, quem era? Tinha muita força? Sansão. Sansão era um homem muito forte. Mas ele, irmãos,
não tinha o que? Sabedoria onde? No coração. O que faltava de Sansão, ele tinha muita força fisicamente, mas não tinha sabedoria no coração. Note que ele pôs, o Sansão, ele pôs os seus pés em terrenos escorregadios e ele sofreu. Por que ele sofreu? Porque os seus pés, irmãos, foi por terrenos perigosos. Se ele estivesse andando pelos caminhos conforme a Bíblia nos ensina, Sansão não teria caído na tentação como ele caiu. Logo, irmãos, a palavra de Deus é toda suficiente para nos proteger, irmãos, da tentação desses terrenos perigosos. E aí, ele acabou envergonhado e acabou cego, porque não tinha sabedoria no coração. Irmãos, vocês sabiam que é possível, biblicamente, nós pais morrermos míope? Sabiam disso? Biblicamente é possível nós pais morrermos míope? Cego não, porque a Bíblia diz que Deus tira essa cegueira na hora da conversão. Mas Pedro diz lá, na sua carta, que quem não tem domínio próprio, quem não tem temperança, quem não tem conhecimento, quem não tem vida, Pedro diz que se não estiver essas coisas existindo em nós só podemos enxergar as coisas que estão perto e não as coisas que estão longe. Então é possível, irmãos, nós crentes, pela nossa negligência, morrermos míopes, não enxergarmos as coisas de Deus por falhas nossas. Depois você confere lá nas cartas do apóstolo Pedro, que vocês vão ver que ele fala lá do domínio próprio, da temperança, do conhecimento. E quantas das vezes, irmãos, nos falta um domínio próprio para resolvermos alguma situação? Quantas vezes nós precisamos, irmãos? E o que significa a palavra domínio próprio? Significa conter-se diante de algumas situações. Mas nós também não devemos ficar tristes se em algum momento de nossa vida nós não nos contivemos em tal situação. O que nós cobramos é sempre a mesma atitude. É isso, irmãos, que nós não devemos aceitar. Sempre a mesma atitude. Versículo 8 e versículo 9. Outro benefício: a sabedoria traz honra e exaltação. Olha o versículo 8. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Versículo 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, irmãos, a sabedoria promove nós pais. Imagine você aí na sua andança, no seu trabalho, alguém diz assim: não, aquela pessoa é um homem muito sábio, eu percebo nele sabedoria no seu viver, sabedoria no seu se comunicar com as pessoas. Irmãos, ela coloca você em destaque no meio da sua geração. E é interessante, irmãos, diz aqui que ela coroa você com diadema de graça sobre a cabeça, coroa de glória. Irmãos, note que Salomão, ele pediu a Deus a sabedoria, e o Senhor fez ele o homem mais sábio. Enquanto nós estivermos próximo de Deus, perto de Deus, nós seremos pessoas sábias. E as nossas decisões serão sempre decisões, dentro da palavra de Deus, decisões que honram a Deus e não a nós mesmos. E ele pediu, irmãos, a Deus sabedoria. Ele não pediu nada mais a Deus, e Deus acrescentou tudo aquilo que ele necessitava e até bem mais daquilo que ele pediu. Note que se nós pedirmos a Deus sabedoria, outras coisas virão, irmãos, se Deus assim quiser. Por isso que a Bíblia diz que enquanto o filho insensato é a tristeza de sua mãe, o filho sábio é a alegria do seu pai. A sabedoria, irmãos, promove as pessoas, e é necessário, irmãos, buscarmos a sabedoria. E no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, hoje diz assim, né? É o ditado popular, que o mundo é dos espertos, não é isso? O mundo é dos espertos.
Por que, irmãos, que o mundo é dos espertos? É o ditado. Eu tinha colegas meus que diziam: olha, Silê, o mundo é dos espertos. E aí eles não gostavam muito de mim, porque eu, lá na prefeitura, eu tomava conta de 48 pessoas. E eu via lá diversos colegas que eles só queriam levar vantagens, só isso. Toda hora: Jusilê, deixe eu ir ali. Jusilê, eu vou ali. Você gasta com quanto tempo? Gasto meia hora. Quando você ia ver, era 3 horas. Aí quando recebia a comunicação, aí o crente não presta, é um crente que é miserável. Mas não é, irmãos, é o abuso. E eles dizem lá que o mundo é dos espertos. As pessoas, elas maquinam o mal neste mundo e correm para praticá-la. E aí, se nós não ensinarmos aos nossos filhos desde criança, elas vão cair nesse erro que é o mundo. Quantas das vezes eu cheguei para Léo e eu disse lá em casa: olha, no colégio as pessoas gostam de reunião, grupos de jovens e jovens que são viciados em drogas, e vão chamar para também participar. Cuidado que qualquer dia eu vou estar lá no colégio escondido te olhando. Sempre deixei ele em suspense. Fique atento que qualquer dia eu vou estar lá. E algumas vezes eu fui e me escondi até atrás dos portes e olhando. Tinha uma mãe lá, em um colégio que eu trabalhei. A mãe chegou na diretoria, acabou com o nome da segurança, dos porteiros, porque ela encontrou com a filha no Bonocô. Para ela, a filha era uma santa. E a menina com 15 anos, eu presenciei diversas vezes a menina ligando para homens para poder marcar programa. Sabe o que é isso? São pais que não acompanham o dia a dia dos seus filhos. Em casa é um santo, na rua é uma peste. Mas os pais têm aquela coisa como se não conhecessem. Irmãos, nessa geração, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós temos que acompanhar passo a passo os nossos filhos. Eu sei que a correria é grande, eu sei que é muitas coisas para nós resolvermos, mas não devemos, irmãos, abandonar nunca os nossos filhos, porque é um problema. E eu sei, irmãos, como dizem que o mundo é dos espertos, mas no final de linha vai cair alguém na escuridão. E é necessário, irmãos, nós crentes, nós pais, manter a nossa integridade, não negociar os nossos valores, e a seu tempo Deus vai exaltar aos pais que assim vivem e que querem andar na integridade. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que a integridade um dia será recompensada. Eu não conheço uma pessoa íntegra aqui na terra que não é recompensada. Se não for aqui nesse mundo recompensada, ela será no vindouro, conforme Mateus capítulo 25, versículo 1, que ele diz lá: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te coloquei, entra no gozo é do teu Senhor. Note, irmãos, que a sabedoria, ela traz muitos benefícios, proteção deste mundo, mas também traz, irmãos, satisfação interior, conforme o versículo 4 de Provérbios, que ele vai dizer aqui: e ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Note que o ensinamento de Davi era: guarda, porque você vai ser feliz, você vai ter vida. Olha, irmãos, muitas das vezes nos falta satisfação interior, falta alegria no nosso coração, independente de tantos problemas, é porque nós não temos a palavra de Deus verdadeiramente guardada no nosso coração. Olhe o versículo 13: apega-te à instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Irmãos, às vezes falta vida aos pais, falta aquela vida, aquela plenitude de vida. Note, irmãos, que ele tinha sabedoria dos dois lados, Salomão, mas houve um tempo que ele buscou felicidade na bebida, na riqueza, nos prazeres, e depois ele sofreu. Se você em casa for abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes,
capítulo 2, versículo de 1 a 11, você vai ver lá, ele dando um testemunho do que ele fez e ele quebrou a cara. Enquanto ele andou na verdade de Deus, ele foi uma pessoa feliz. Note que ele diz aqui, no capítulo 4, que enquanto ele observou os mandamentos de Deus, lá ele também vai dizer no livro também de Eclesiastes, que enquanto ele guardou os mandamentos de Deus, ele foi uma pessoa feliz. Então, logo, irmãos, a observância dos mandamentos de Deus é que vivemos. Quando guardamos a instrução, isso é a nossa vida. E note que ela traz realização e vida interior. Irmão, século 21, está faltando vida interior. Às vezes nós conhecemos muitas coisas, mas a nossa alegria não é aquela alegria com as coisas de Deus. Logo, a sabedoria, ela preenche o nosso vazio. A satisfação interior que o homem busca nas coisas desta vida não preenche o seu vazio, mas as coisas de Deus preenchem. Agora vejamos, irmãos, por que nós temos tantos jovens hoje morrendo? Por quê? Olhe o versículo 10, é de Provérbios. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Então, irmãos, se nós queremos que os nossos filhos vivam bem mais, devemos ensinar a palavra de Deus. Devemos orar, irmãos, pelos nossos filhos. Devemos ensinar. Note que a observância traz qualidade de vida também, vida longa. Honrar o pai e a mãe com a promessa é o primeiro, mandamento, irmãos. Honrar ao pai e à mãe, isso traz vida longa sobre a terra. A sabedoria é melhor, é o melhor vitamina para a juventude. Irmãos, outro benefício, a sabedoria traz livramento de más influências. Olhe o versículo 14 ao versículo 19. 14 ao 19. Não entres pela vereda dos perversos, dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Imagine, irmão, se o Anderson Brad, ele começar a pegar os seus filhos e já começar a ler para eles Provérbios capítulo 4, todos os dias, lendo e ensinando. Imagine Cristiano lendo para a sua filha, todo dia Provérbios capítulo 4, ensinando a se afastar das coisas erradas desta vida. Irmãos, certamente esses meninos não vão esquecer daquilo que eles aprenderam. Nós temos muitas crianças, mas nós precisamos, irmãos, ensinar. Imagine o irmão Marivaldo, a irmã Rita, Tiago, pegando o capítulo 4, todo dia, lendo para Mateus. Olha Mateus, a Bíblia diz isso. Olha Mateus, a Bíblia diz isso. Irmãos, ele não vai esquecer, irmãos. E a criança, ela tem uma mente boa. Tem uma mente boa. A criança, dificilmente você vai dizer que uma criança se esqueceu. Raramente, irmãos. Rara. Eles vão dizer que, eu não fiz porque eu me esqueci. Vão dizer. Mas eles aprendem, irmãos. Aprendem as coisas de Deus com facilidade, irmãos. Olhe, outro benefício. No capítulo 4, verso 26 e verso 27, ela protege os nossos pés. Versículo 26 e versículo 27. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Versículo 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
A sabedoria, irmãos, ensina a não andarmos por caminhos tortos. Irmãos, ela também ensina a não andarmos em lugares onde o seu coração seja tentado a pecar contra Deus. E o conselho é: não vá em nenhum lugar onde você não possa levar o Espírito Santo de Deus no seu coração, levar a Deus no seu coração. O conselho é esse: todo lugar que eu for, Ele está no meu coração. Agora, eu não devo ir em nenhum lugar, porque Ele vai me ver. Ele vai me ver. Qualquer lugar que eu estiver me circulando, Ele vai me ver. E a ordem de Deus é não andar por locais onde Deus não esteja, onde Deus não se agrada. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos o templo da habitação de Deus. Aonde você vai, você transporta a presença de Deus. Onde eu for, eu vou transportar a presença de Deus. Versículo 24. O que é que a sabedoria faz? Eu queria que um pai lesse para mim aí, ou um futuro pai. Versículo 24. Ou um pai, ou um futuro pai. O que é que a sabedoria faz aí? Quem lê para mim? Marquinhos. Irmãos, a sabedoria aí protege o que, Marquinhos? O quê? De onde? Não é a língua, não? Os lábios? Irmãos, a sabedoria protege a língua, a boca. Irmãos, a Bíblia diz que a língua é fogo e veneno. A língua pode incendiar e pode envenenar. Mas a Bíblia, ela protege a nossa boca, a nossa língua. E o pecado, irmãos, que mais a alma de Deus abomina é o quê? Espalhar contenda entre irmãos. Quem faz isso, irmãos, é porque não tem sabedoria. Quem sai por aí falando mal da sua igreja é porque é vazio do Espírito Santo. Se eu tiver sabedoria, irmãos, por mais problemas que eu enxergo que tenha, mas eu tenho que ver também que o problema está em mim. Se eu sair falando de você por aí, é porque o problema também está em mim. E aí eu não tenho sabedoria, porque eu saio falando isso aí. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz lá que a língua pode ser instrumento de morte. Logo, irmãos, a língua pode espalhar boataria ou ser um instrumento de vida, ou uma coisa ou outra. Agora, uma coisa eu prometo para nós pais: de cada palavra que nós proferirmos nesta vida, nós vamos dar conta nos últimos dias. Pode descrever. De cada coisa que nós pais falarmos, nós vamos prestar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferir. A Bíblia diz isso. Pode descrever. Cada um de nós vamos prestar contas a Deus por cada palavra. Versículo 25. Vou pedir ao irmão Tiago que leia para mim. Versículo 25. O que é, Tiago, aí que a sabedoria faz? Guarda o quê? Os olhos. Olha, irmãos, até os nossos olhos é protegido se nós guardarmos a palavra de Deus, irmãos. Por quê? A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, irmãos. Eu uma vez fui discipular um jovem e ele tinha alguns problemas, que não é sábio dizer aqui na frente, eu não vou dizer o que é. Mas quando eu comecei a ensinar sobre os olhos, sobre o desviar, e ele me disse: eu tenho que arrancar meus olhos? Eu disse: não. O arrancar-lhe os olhos é tirar, é abaixar a sua cabeça, é desviar-se das coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia diz, irmão, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Logo, os olhos, irmãos, é a janela. Temos que fechar a nossa janela.
Todas as coisas são puras para os puros. Não devemos, irmãos, alimentar os nossos olhos com a impureza e nunca nos entregar, irmãos, às coisas desta vida. E nós temos aqui 4 exemplos, irmãos. Não tenha os olhos cheios de cobiça como os olhos de Eva, ou como Eva. Note que Eva, quando cobiçou as coisas proibidas, ela sofreu, e todo mundo sofreu. Não só Eva, irmãos. O outro exemplo é Acã. A ganância de Acã fez Acã sofrer. Ou quem sabe, os olhos lascivos da mulher de Potifar. Ou quem sabe, irmãos, a cobiça de Geazi. Nós temos que, irmãos, que tomar bastante cuidado, mas aqui na Bíblia tem tudo, irmãos, para nos proteger. Versículo 23, versículo muito conhecido daqueles que estudam aconselhamento bíblico. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ah, que versículo, irmãos. A Bíblia protege, irmãos, o meu coração de fazer, irmãos, as coisas erradas. E a batalha é grande, né? A batalha é grande nesta vida, mas a batalha, ela é ganha aonde? Primeiramente, ó, aqui dentro, ó. A batalha desta vida, ela é ganha primeiro, ó, dentro do coração. Se eu não vencer no meu coração, irmãos, a derrota será fácil. Irmãos, a Bíblia diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. É do coração que procede, irmãos, os maus pensamentos. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se o meu coração estiver cheio de ódio, eu só vou despejar a palavra de ódio. E é por isso que, mais uma vez, eu ensino. É por experiências. O dia que vocês perceberem que eu estou magoado com alguma coisa, por favor, diretoria, corpo diaconal, me dê conselho para que eu fique no banco até que eu tire o ódio do coração. Porque eu não conheço pessoas magoadas com alguma coisa, vai despejar mágoa, irmão, não tem jeito. Vai falar mesmo, e não, porque o coração está cheio. Agora, irmão, se o nosso coração estiver limpinho, água mineral, água de Asdávila, vai sair. Se tiver água do rio Tietê, vai sair água do rio Tietê, não tem jeito. Agora, tiver água cristalina, água mineral, de Asdávila, Indaiá, oh, que beleza, irmãos. Que beleza você conversar com uma pessoa. Imagine você vem, ó, triste, arrasado, e uma pessoa vem com um conselho do céu e tome, olha aqui que Deus mandou para você. Isso, irmãos, é melhor do que um copo com água, é melhor do que qualquer coisa nesta vida, um conselho vindo de Deus. Irmãos, muitas pessoas, irmãos, nunca pegaram. Eu vou fazer um teste hoje de manhã. Alguém aqui já pegou em arma? De manhã? Algum homem, algum pai já pegou em arma? Já? 2, 3, já pegou em arma? Muita gente já pegou em arma, né? Vocês já mataram? Não para usar, né? Mas você já pegou, né? Todo mundo já pegou. Eu também já peguei muito, porque eu trabalhava nessa área. Já peguei muitas armas. Irmãos, nós nunca matamos ninguém com arma de fogo. Eu falo depois de crente. Não estou falando antes, não. Que Deus já perdoou todos os nossos pecados. Mas, irmãos, nós nunca pegamos em arma para poder matar uma pessoa. Mas quantos de nós já matamos o nosso próximo com tanto ódio no coração? Irmãos, dentro das igrejas está cheio de pessoas, cheio de ódio de outras pessoas. Isso é matar, irmãos. Biblicamente, é matar, irmãos, é ódio. Irmãos, nós com os nossos olhos, com nossos gestos, nós podemos até impressionar os homens, mas não a Deus, irmãos, não a Deus, porque Deus vê o nosso coração. Notem que Davi, ele disse assim, ó, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Irmãos, eu queria encerrar hoje pela manhã falando sobre um pai exemplar. E esse pai,
eu vou tomar como exemplo Jó. Diante de tantos problemas dentro da família, diante de tanta falta de referenciais na presente geração, os irmãos têm alguma queixa do nosso irmão Jó dentro de casa? Nenhuma. Ninguém tem nada que falar de Jó. Irmãos, e dentro dos nossos dias, a maior carência é justamente a família tem entrado em grandes dificuldades por falta de um exemplo dentro do lar. E aí você disse, e a esposa? Hoje eu só quero falar para os pais. Diante de tantos problemas, irmãos, dentro da família, muitas das culpas das coisas, a culpa é do próprio pai, porque, irmãos, ele não cumpre com a sua obrigação, ele é uma pessoa ausente diante das dificuldades. Note, irmãos, que lá em Jó, capítulo 1, versículo 8, diz lá que Jó era o quê? Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do... Logo, irmão, Jó, ele era uma bênção, não havia ninguém ali que tivesse algo para falar do caráter de Jó. Logo, ele tinha uma vida, irmãos, irrepreensível, ele era modelo para os seus filhos. Então, irmãos, nós temos que ser o modelo para os nossos filhos, e eu dou liberdade para os meus filhos. Se o dia que eu ensinar alguma coisa, e eles disserem, olha, o senhor está me ensinando, mas não está vivendo, pode dizer para mim, que eu vou me envergonhar, e vou ir para o meu banheiro, e vou pedir perdão a Deus, porque é assim, irmãos, que começa. E Jó, irmãos, Jó, ele era um exemplo, porque o seu ensino era respaldado pelo seu exemplo, ele vivia, irmãos, o que ensinava, ele não apenas falava, mas ele vivia, ele demonstrava, né, não somente pelo seu ensino, mas pela sua vida. Logo, os pais têm que ter vida, outra característica, irmãos, em 1 versículo 4, note que Jó, além de ser um pai amigo, Jó cultivou a amizade entre os seus filhos. Você vai ver lá que no versículo 4, eles se reuniam lá, os filhos de Jó, para confraternização. Que beleza, irmão, para um pai. Imagine um pai saber que os filhos, né, se reúnem ali, são amigos. Que bênção, irmãos. Quem é que não fica alegre de saber que, exemplo, Robson, Edson e quem mais os filhos? Como? O nome? Edmilson e Rosana. Aí os 4 reunidos ali, ó, vamos sair para jantar hoje. Ou como o irmão Edson não fica feliz, o Edson pai, saber que os filhos, tudo amigo, são todos amigos. Irmãos, isso é bom demais, irmãos. E os filhos de Jó, eles faziam isso. Eles se reuniam, irmãos. E olha, irmãos, não só se reuniam, mas, irmãos, dá para entender que Jó, ele investiu na unidade da família. E Jó ficava preocupado com eles, irmãos, com a vida que eles levavam. Olhe Jó, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, que Jó constantemente velava pela vida de seus filhos, a vida espiritual dos seus filhos, Jó tinha na cabeça. Note que ele diz lá, no capítulo 1, versículo 5 de Jó, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Era um pai que estava preocupado, irmãos, com os filhos. E aí, irmãos, quantas das vezes nós trabalhamos e não estamos preocupados nem um pouco com a vida espiritual dos nossos filhos, irmãos. E Jó investiu isso pelo zelo, ele investiu a formação espiritual dos seus filhos, e foi um esforço, irmãos, despendido na infância, e isso continuou, irmãos. Note que ele continua confrontando, educando, santificando, exortando e abençoando seus filhos, mesmo depois de adulto, irmãos. Às vezes nós queremos que nossos filhos façam logo o quê? Se casem e vão
vai embora. Eu quero ficar com a minha Ivone, seu Léo, Laís, casa e vai. Irmãos, Jó pensava diferente. Mesmo os filhos adultos, Jó ainda estava preocupado. Por quê, irmãos? Queira ou não queira, vou dar um exemplo de Tiago. Tiago, ele vai casar. Amém por isso. Mas, se Tiago tiver problemas lá no seu casamento, e queira Deus que ele seja um homem feliz, ele e a sua esposa, queira ou não queira, a Rita vai se preocupar. O Marivaldo vai se preocupar. Conforme os meus filhos também, o meu filho, quando se casou, eu me preocupei muito com ele. E roguei a Deus por ele, para que ele tomasse uma decisão sábia. Então, irmãos, nós precisamos inculcar no coração de nossos filhos os valores do céu, até mesmo quando ficarem de maior e tomarem as suas vidas, e nós sentirmos que eles não estão andando pelo caminho de Deus, nós devemos interferir, porque queira ou não queira, vai influenciar nas nossas vidas também, irmãos. Quem é que Zilda vai querer saber que Carol está sofrendo mais Moisés? Não, irmãos. Eles vão se preocupar sim, todo mundo se preocupa com seus filhos se não estiver vivendo bem. Ele era, irmãos, um intercessor dos seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 5. Ele intercedia de madrugada. E aí eu pergunto, quais dos pais aqui hoje de manhã, que levanta de madrugada para poder orar pelos seus filhos? Por favor, levante suas mãos. Pais. Tem um bocado aí que não levantou a mão. As mães devem fazer isso, amém, se vocês fazem. Vamos, os pais, levantar de madrugada, oh meu Deus, tem misericórdia do meu filho, meu Deus. Ajuda meu filho a tomar decisões sábias. Irmãos, tem vezes que já me faltou até sono, para poder orar pela minha família. E nós pais, olha irmãos, ele acordava aqui de madrugada, para poder orar pelos seus filhos. Irmãos, Jó, capítulo 1, versículo 5, Jó era perseverante na oração pelos seus filhos e fazia isso continuamente, intercedia em favor dos seus filhos. Por isso, meus irmãos, você, nós devemos orar pelos nossos filhos, constantemente, orar e ensinar, orar e ajudar, e acompanhar, porque se os nossos filhos estiverem aplicando aquele versículo de Provérbios, capítulo 4, verso 23, nossos filhos serão uma bênção. E eu queria que você, hoje de manhã, saísse daqui naquela certeza. E eu não vou fazer teste com ninguém. Você tem certeza que você está cumprindo com a sua responsabilidade de ensinar aos seus filhos, ou você não liga para nada? Só liga para você mesmo, só liga para poder criticar a sua igreja, só liga para poder perseguir os outros. Irmãos, comece dentro de casa a ser uma bênção. Comece dentro de casa a cumprir com as suas responsabilidades. Jó era um exemplo de pai. E que nós sejamos como Jó. Trabalhar nas vidas dos nossos filhos desde cedo. Se preocupar com o caráter e com a vida espiritual dos nossos filhos. Sejam sinceros. Hoje aqui de manhã, qual é a grande preocupação sua hoje de manhã? Não é que seu filho fosse um médico? Não é que seu filho se faça uma boa faculdade e se prepare para as coisas dessa vida? Não é isso? Muitos aqui pensam nisso. Muitos pensam. Mas irmãos, o que adianta seu filho ser um médico, um bom médico, mas não tem caráter nenhum? Uma vida espiritual vazia. Isso não traz, irmãos, felicidade. Seu filho pode ser uma pessoa próspera nessa vida, mas se não estivermos, irmãos, uma vida espiritual, nossos filhos não serão filhos alegres. E amém por aqueles que já têm filhos crentes. E eu desde que meus filhos eram criança, que eu perguntava: você já teve um encontro com Jesus? Já cansei de ouvir dentro de casa Ivone dizer para alguém lá em casa: se você não tiver um encontro com Jesus, você também vai para o inferno, viu? Se prepare. Ivone fazia assim. Irmãos, nós devemos pregar para os nossos filhos e deixar eles cientes de uma coisa, que não faltei de ensinar coisa para eles. Que o Senhor nos abençoe.